A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere, este programa que eu apresento, esse quadro que eu apresento toda sexta-feira às 14 horas e sábado às 12 horas e 45 minutos. Hoje o nosso Papo na Varanda é no número 291 família, pessoas que contaram um pouco da história de vida através da Rádio Ampere. Gravamos esse Papo na Varanda no dia 28 de março, numa manhã de terça-feira, no município de Verê. Está indo para o ar nessa sexta-feira, dia 14 de abril, e neste sábado, dia 15 de abril. Um abraço a todos que ouvem e que gostam do nosso Papo na Varanda e que tem o apoio do Jornal de Beltrão, que divulga também, faz uma foto como lembrança para os nossos entrevistados. E também o Jornal de Beltrão, você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, onde você pode ter todas as informações, e também você pode acessar o site do Jornal de Beltrão, que tem todas as informações de toda a nossa região. O apoio também da Vídeo Foto Central, que faz um presente para os nossos entrevistados de uma foto de 20 por 30, para que eles guardem como lembrança do nosso Papo na Varanda. E eu estou no município de Verê e me orgulho muito de estar aqui no Verê, porque morei por aqui alguns anos da minha vida. Chegamos aqui em 1964, o Verê foi fundado em 24 de junho de 1963, então tinha apenas um ano. Lei de criação 4.730, instalação do município 26 de outubro de 63, área territorial 312 quilômetros. Não é? Desmembrado de dois vizinhos e faz divisa com Itapejara do Oeste, Francisco Beltrão e Enéas Marques, dois vizinhos, São Jorge do Oeste e São João. E nós vamos hoje, eu digo com muito carinho, porque é amigo de longa data, né? O ex-prefeito aqui, Loivo Roque Ritter, que foi prefeito pelo PMDB em duas gestões, 1997 a 2000, 2000 e 2004, e depois pelo PDT, 2009 e 2012, 3 vezes prefeito dessa cidade, é professor, e nós vamos esbilhotar um pouquinho da vida dele e também da esposa, né, que é o Loivo Roque Ritter, que nasceu no dia 5 de julho de 51, e a dona Elzira Terezinha Calgaroto Ritter, que nasceu no dia 24 de março de 1957, fez aniversário agora há poucos dias, quase junto comigo, porque eu fiz no dia 26. Eles têm uma filha, a Maiara Janaína Ritter, que mora aqui no Verê, 2 netos, um casal, e o Loivo está aqui no Verê desde 15 de outubro de 1973. 50 anos de Verê, uma história desse município. Meu amigo Loivo, eu já começo perguntando onde o senhor nasceu. Olha, Hélio, eu nasci em Humaitá, Rio Grande do Sul. Para a turma se localizar um pouco melhor, fica perto da cidade de Santa Rosa, a terra da Xuxa. Opa! Então lá, perto de Três Passos, Santo Cristo, lá no Rio Grande. Eu sou gaúcho, mas o meu pai veio morar em Santa Catarina, eu tinha 3 anos de idade. Ele veio morar no município de Romelândia, num distrito de Romelândia chamado Nossa Senhora do Rosário, era o nome do distrito. E ali a gente cresceu e foi se desenvolvendo, mas ali não tinha escola praticamente, era bem no interior, e daí o pai era pobre e ele queria que os filhos estudassem, porque ele não podia dar nada. Aí o que aconteceu? Nós éramos em 4 irmãos, 2 meninas e 2 rapazes, e o padre que fazia as visitas pastorais lá na época de mula, ele se hospedava, quando das visitas, ele se hospedava na casa do meu pai. E ele escutou essa conversa do pai, diz: olha, meus filhos estudem porque eu não posso dar nada para vocês. E o padre, ouvindo isso, convidou para nós irmos ao seminário. E daí os 2 rapazes foram para o seminário e as 2 moças foram para o convento. E aí eu fui para Maravilha estudar no colégio menor
Depois eu passei 2 anos. Depois eu fui a Santo Ângelo, Rio Grande, estudei 4 anos. Depois Rio Pardo, perto de Porto Alegre, também 3 anos. E isso no seminário. E daí depois eu fui estudar em Passo Fundo, na universidade lá. Eu fiz o curso de Ciências Físicas e Biológicas. E daí começou a história da educação, que a gente fez o concurso aqui no Paraná e passei no concurso. Depois fui me aperfeiçoando, fiz a faculdade também de matemática em Guarapuava, depois pós-graduação em matemática em Cascavel, e também eu tenho curso de pós-graduação em ensino religioso pela PUC de Curitiba. Que maravilha. Falou bastante dos seus pais. Como era o nome deles? Meu pai chamava-se Inácio Aloísio Ritter. E a mãe? A minha mãe, Rosa Maria Ritter. Olha só, você falou 4 irmãos. Você é o mais velho, o mais novo, do meio? Eu sou caçula da tropa, o mais novo da tropa. Tanto é que hoje eu tenho apenas uma irmã que mora em São Paulo. E eu tenho um irmão e a irmã já falecidos, meus pais também. Ficamos só em 2 na família. Até que eu estou indo agora na Páscoa visitá-la lá em São Paulo. Agora ficamos 8 dias lá. Que maravilha. E os seus pais, o seu Inácio e a dona Rosa Maria, moraram sempre ali? Vieram de onde? A origem da família, o que é? Alemão? O que é? É de origem alemã, eles nasceram lá pertinho de Humaitá, lá no Rio Grande do Sul. O nome da cidadezinha é São José do Nhacorá. Eu não conheço a cidade, mas esse é o nome da cidade onde eles nasceram. E aí eles casaram, tiveram os filhos lá no Rio Grande, e era pouca terra. O pai veio para Santa Catarina, pensando que ali fosse melhor, mas ele, na verdade, ele comprou terra de bastante morro, pedra, e muito difícil de trabalhar, era tudo manual, era tudo no braço, arado de boi, carroça e tal. Então a vida ficou bastante complicada e difícil. Bom, você falou que foi para o seminário, os 4 irmãos, alguns ficaram padre, freira ou não? Não. Daí a história é o seguinte, o padre veio com aquele papo lá: seu Inácio, eu vou arrumar lugar no convento para as meninas e no seminário para os piá. Se derem freiras e padres, ótimo. E se não, no mínimo serão gente boa. Eu espero que eu seja. Olha, as duas e as moças ficaram freiras? Elas ficaram freiras, mas depois, ao longo da vida, acabaram desistindo. Elas ficaram anos, sim. Ah, sim. Mas então a tua infância e a tua juventude foi estudando? Como é que era isso, Loivo? Na verdade, eu entrei no seminário, eu tinha 10 anos e meio, uma criança. E aí, você vê a gente sozinho, naquela época, as leis do seminário eram bem rigorosas. As visitas dos pais eram permitidas 2 vezes por ano. E nós sentimos muito saudade. Mas como nós éramos, para você ter uma ideia, naquela época nós éramos em 214 seminaristas no seminário. Aí de dia era uma festa, mas de noite a gente se lembrava de casa e chorava de saudades de noite para ninguém ver de dia, né? Era assim a nossa vida. Reza, muita reza. Esse seminário era em Maravilha? Era em Maravilha. O primeiro seminário, o seminário menor, era Maravilha. Depois o primeiro grau, como nós chamávamos, o antigo ginásio, era feito em Santo Ângelo. Era Capuchinhos? Não, eram os missionários da Sagrada Família. Missionários da Sagrada Família. E os seus pais ficaram lá em Santa Catarina, chegaram a falecer lá. Me conte um pouquinho da história dos seus pais. Eram rígidos? Como é que era o pai e a mãe? O pai e a mãe, eles levaram uma vida muito difícil. Era a geração passada, né? Naquela época lá, agricultura de subsistência, na verdade, eles não pensavam em fazer capital. Eles pensavam em viver a vida que eles podiam fazer. E a alegria deles era educar os filhos
e tentar que os filhos fossem um pouco melhor, tivessem uma vida um pouco melhor do que a deles. Esse era o sonho dos pais naquela época. E a vida deles era muito difícil, era na base da enxada, do arado de boi, e o milho plantado com a maquininha, aquela manual, tudo assim. Então, foi uma vida muito difícil. Eu sempre digo, por exemplo, se esse pessoal de antigamente não está no céu, aí nós estamos complicados. Porque assim, ó, a vida que eles levaram, imagina uma mãe lá no meio do mato, o hospital mais próximo era 46 quilômetros e tinha ônibus uma vez por mês, se não chovesse naquele dia. Porque se chovesse o ônibus não ia. Então uma mãe criar os filhos naquela condição, sem assistência médica, sem nada, e criaram os filhos, e graças a Deus todos bem. Todos bem, que maravilha. Bem, Loivo, você disse que, bom, então nem tinha como ir em muitos bailes e tal, no seminário, baile, festa, negativo, vocês faziam por lá mesmo uns bailinhos lá no seminário? Não, nossa, era muito rigoroso na época. Eu saí com 19 anos do seminário e eu nunca tinha ido sequer a uma festa. O que nós fazíamos muito lá era no interior, sabe? Tinha aquelas lanternas grandes, né? Então nós íamos fazer serenata na casa dos vizinhos, fazer um mate doce, uma pipocada na casa dos vizinhos. Mas aquilo era a nossa juventude. Baile, tempo de seminário, nem pensar. Jogavam bola? Ah, bola sim. Bola, muita bola, era o nosso esporte preferido. E eu tenho uma particularidade especial que eu era razoavelmente bom. No tempo de seminário, fazia aquelas Olimpíadas do esporte, na Semana da Pátria. E lá em Rio Pardo, por exemplo, eu sempre fui titular da seleção da cidade. E eu tive o prazer de jogar futebol contra o Falcão, o Paulo César Carpegiani, tinha outros astros, o Dunga, era daquela época lá, e nós jogamos como seleção da cidade de Rio Pardo contra o juvenil do Internacional, naquela época lá, e perdemos o jogo de 1-0, não foi muito. Não foi muito. Rio Pardo é uma das cidades mais antigas de Porto Alegre. Eu tenho uns amigos meus que moram lá, que são gaiteiros, que de vez em quando eles vêm em Ampere no nosso encontro. É uma das cidades mais antigas do Rio Grande do Sul, né? Ela é antiga e próxima, eu não sei exatamente, mas eu acho que ela dista de Porto Alegre em torno de 80 quilômetros, mais ou menos. Exato, bem próximo. Bom, Loivo, daí você define, bom, meu negócio não é ser padre, eu vou sair. Como é que foi essa decisão que você tomou, então, de deixar de ser seminarista e seguir um outro caminho? Para você ter uma ideia, como que a vida é engraçada, né? Então, falando daquele esporte lá, que é da seleção, eu fui tão bem naqueles jogos que tinha um time lá de Bagé que me convidou para ser profissional naquela época. E aí o seguinte, daí eu fui falar com o padre para ver o que ele achava, se eu podia, porque meu pai era pobre e um pouco tinha que pagar o seminário. E eles se prontificaram de pagar todo o meu estudo, deixar estudar e praticar o esporte. Fui falar com o padre, levei uma mijada, como se diz no português, bem claro. E o padre me disse, você quer ser padre ou quer ser jogador de futebol? Eu disse, não, eu quero ser padre, mas já que tem essa oportunidade. Aí o resultado é que não dei nem padre, nem jogador de futebol. Deu professor. E tu foi lá jogar daí? Não fui. O padre não deixou, né? O padre não deixou. Olha só, e daí você então seguiu teus estudos, você já falou no início do Papo na Varanda, que fez faculdade e tal, e decidiu de vir para o Paraná. Veio direto para o Verê? Como é que foi a tua vinda aqui para o Verê? Quando nós estudávamos em Passo Fundo, lá na universidade, nós parávamos numa pensão. E tinha muitos naquela pensão. E dentre eles havia um professor que era aqui de Verê, o professor Cláudio Fidêncio Ribeiro Chaves.
E nós nos tornamos amigos e nós nos ajudávamos nos trabalhos da faculdade, sempre lá e tal. E ele me dizia o seguinte: o dia que surgir uma oportunidade lá no Paraná, eu vou te levar para lá. E um belo dia, eu trabalhando em Santa Catarina, recebi um telegrama. Naquela época não tinha, recebi um telegrama. A diretora, eu estava trabalhando na escola, e a diretora bateu na porta e me entregou um telegrama. Era o convite do professor Cláudio para vir aqui. Aí eu arrumei a malinha e vim direto para cá, porque naquela época o estado do Paraná pagava muito melhor os professores do que o estado de Santa Catarina. Vim aqui no dia, eu acredito que no dia 13 de outubro, me acertei com a diretora e no dia 15, o dia do professor exatamente, eu vim para cá, com a mala. Com a mala veio trabalhar aqui. E como é que foi? Foi lecionar onde? Onde era a escola aqui? A escola era ali no São João Batista de La Salle, só havia aquela escola. Logo em seguida saiu o Colégio Estadual Arnaldo Busato aqui, e daí eu tinha uma parte de aulas lá e uma parte de aulas aqui no Colégio Arnaldo Busato. Era muito complicado naquela época, viu, Hélio? Porque assim, eu gastava, para você ter uma ideia, um par de sapato por mês. Porque aqui o chão é terra vermelha, grudenta, nos dias de chuva. E daí eu tinha aulas ali na escola e tinha que ser rápido nos intervalos para ir. Às vezes eu tinha aula logo em seguida na outra escola. E era tudo de a pé, eu não tinha veículo naquela época, né? Eu fazia a pé. Então era um par de sapato por mês que eu gastava. Um par de sapato por mês, né? Bom, mas daí aqui você já começou a participar dos eventos, das festinhas, é isso? Daí conheceu a sua esposa Elzira, como é que foi essa caminhada aí também? Aí depois que eu saí do seminário, evidentemente que mudou a minha vida, né? Daí eu comecei a participar dos eventos, do grupo de jovens, eu sempre fui ligado muito à igreja, né? Do grupo de jovens, da catequese. E aí, naquela época, tinha muita festa aqui, a juventude fazia festa, promoções, e aqui no Verê tem 31 comunidades, embora não seja assim, populacionalmente grande, mas ele tem 31 comunidades, é bastante. E todas as comunidades faziam seus bailecos, né? E ali na Vila Colonial, né, que inclusive tem uma propriedade lá, eu fui num baile lá um dia, e alguém me piscou lá naquele baile lá. E daí deu no que deu. Deu no que deu. A sua primeira namorada, então? Como? Foi a primeira namorada? Não, eu já tinha namorada lá em Santa Catarina também, mas como era prata da casa aqui, a gente fez uma opção boa aqui, viu? Sim. Casou aqui no Verê, namorou muito tempo? Nós namoramos 5 anos. 5 anos. E depois casamos. Porque a dona Diolinda, que era mãe da dona Elzira, ela protestou por causa da demora do namoro, né? E daí a gente firmou o passo. Sim. Ou tu casa ou cai fora aí, né, Lois? Era assim. Era assim. Casou, fez o casamento aqui no Verê? Aqui no Verê, foi tudo uma festa bonita. Naquela época não era que nem hoje, era na base do churrasco, né? E para mim foi difícil porque... Então se demorasse mais um pouco, o delegado ia entrar na jogada para fazer tu casar. Eu acho que já estava meio até arquitetada a entrada do delegado no negócio aqui. Porque assim, eu estava dizendo que era muito difícil naquela época, porque eu não tinha nenhum parente, não tenho nenhum parente de sangue aqui. Eu vim sozinho aqui. Os meus parentes são os parentes do lado da mulher, da esposa. Então, para a organização da festa, sem carro, sem nada, frio danado, dia 21 de julho de 1979, que nós casamos. E daí, o preparo da festa, eu corri feito louco. E quando a gente recomenda hoje nas catequeses de noivos, que os noivos tenham tranquilidade na última semana, não se preocupem com festa e deixem para os outros a festa, né? Éramos nós que fazíamos a festa na época, então foi muito corrido e muito difícil. Então agora eu vou saber um pouquinho da vida da dona Elzira. E ela já me disse que nasceu aqui no Verê, é isso? Sim. Como era o nome dos seus pais? O meu pai chamava-se Olivo Calgaroto e minha mãe Diolinda Biavati. Italianos? Italianos de cacique. Cacique? Doble.
Não entendi muito o Cacique Doble. É onde eles moravam? O que é Cacique Doble? Onde eles vieram, da onde que eles vieram. Da onde que eles vieram? Essa cidade era Perto de Lagoa Vermelha, Cacique Doble. Gaúchos de Lagoa Vermelha. Eles vieram para cá casados? Sim, com o pai e a mãe vieram casados, já com 5 filhos. E deu o resto, que nós somos em 12, todos aqui de Verê. 12, todos do Verê. É. E a senhora é uma das mais velhas, mais novas? Eu sou a oitava. Oitava. Oitava dos filhos que eles tiveram. Eles tiveram. Seus pais, seu Olívio e Dona Deolina já faleceram? Já faleceram. A minha mãe faleceu meu pai em 96 e a minha mãe em 97. Olha só. E vieram morar aqui na sede? Por que eles vieram pro Verê, você sabe? Acredito que o pai já teve irmãos que veio antes dele para cá. Aí eu acho que foi um chamarisco, né? Porque aqui as terras eram melhores, acredito. E eles vieram e foram morar na Vila Colonial. Próxima à cidade aqui. Sim, então. 2 quilômetros da cidade. 2 quilômetros da cidade. Bom, há 50 anos atrás, a família Calgaroto, mas tem comércio, que é uma família tradicional daqui, né? Sim. O meu pai, eu sempre falo que a gente foi muito... A gente morava lá na Vila Colonial, 2 quilômetros da cidade, mas o meu pai, na época, nós éramos todos crianças, mas meu pai tinha batedouro na época. E depois também ele teve uma fábrica de gasosa. Olha, eu quero tomar de gasosão. Era muito bom. Lembra da marca? Essa gasosa ou não lembra? Não me lembro, não. E ele vendia onde essa gasosa? Nas cidades próximas, o meu irmão depois teve depósito, na época era da Antártica, então eles entregavam em toda a redondeza, aqui. As cidades mais próximas. E a senhora, a sua infância, a sua juventude, então foi por aqui no Verê, estudou por aqui, depois fez faculdade, é professora, é isso? Nos conte um pouquinho. Sim. Eu fiz, então, todo o meu ensino primário, o primeiro grau, em Verê. Aí eu fiz técnica em contabilidade em Itapejara, na época. Aí depois voltei e fiz magistério em Verê. Aí fiz faculdade em Palmas, fiz pedagogia. O tempo e uma vez por mês, uma semana por mês, era isso? Sim. Em Palmas nós íamos uma semana por mês. Aí ficávamos lá aquela semana, pegava os conteúdos. Aí chegava em casa, fazia o trabalho, estudava e fazia na outra semana, na próxima volta, eram as provas. E assim foi. Aí depois fiz a pós-graduação lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Jabuticabal. Jabuticabal. E as festas aqui, a senhora não quis ser fleira então, não é? Mas as festas, os eventos da juventude, como é que era aqui? Não deu tempo de ser freira. É? Não, aqui a gente se divertia muito. A gente era muito assim, união entre os grupos de jovens. A gente fazia muita festa, participava muito, era muito bacana na época. Olha só, a dona Elzira foi professora aposentada, a vida toda lecionando aqui no Verê. Sim, trabalhei na prefeitura por muitos anos no início, na época do prefeito Nereu Pazini. Acho que fiquei uns 15 anos na prefeitura. Aí depois eu era secretária de educação, depois voltei no Arnaldo Buzato. Bom, e o namoro então, esses 5 anos de namoro, como é que era o pai e a mãe? Olha, tome cuidado com esse rapaz aí, vamos casar logo, era assim que funcionava? O noivo esqueceu de falar que fala. Ele foi meu professor e ele que me piscava, não era eu não. Olha só que história bonita, foi teu professor, foi meu professor. Mas foi bacana também o início do namoro, né? A gente se dava muito bem e se continua, né? Mas o pai e a mãe eram bem tranquilos, eles confiavam nos filhos e no futuro genro. Sim, tá certo. Mas 12 irmãos era uma polenta bem grande, era um batalhão de gente, né? Eu sempre digo que a gente
apesar da família ser grande, etc e tal, a gente tinha muita comida. Não era assim aquela fartura de tudo que é, né, de coisas, mas se era polenta, era uma polenta enorme, era feijão e arroz, com batatinha, era macarronada, a mãe no domingo fazia galinha, fazia maionese, então a gente se virava. E essa filharada toda, uns estão pro verê, saíram, onde estão? Onde está a família? Qual o garoto da sua família? Então, eu tenho já 3 irmãos falecidos, né? E um só dos que são vivos não mora em Verê, mora em Chapecó. O resto estamos todos aqui em Verê. Todos aqui no Verê. É uma festança. Sim, a senhora lecionou aqui até se aposentar, não é? Aqui nessa cidade do Verê. E o Loivo já conversou com a gente aí sobre a participação de vocês na comunidade também, sempre participando, né? Sempre participando. Eu lecionei, então, até me aposentar no Arnaldo, né? Aí, quando o Loivo foi prefeito 3 vezes, eu só fiquei 2 mandatos na prefeitura e no último eu não optei para fazer o serviço de assistência social e fiquei na escola. Mas sempre participando, sempre trabalhando, sempre nas atividades necessárias para a comunidade. Olha só, Dona Elzira, 12 irmãos e uma filha, Nayara, optaram por uma. A Nayara Janaína Ritter, né, que mora aqui no Verê, e 2 netos. Me fale um pouquinho então da Nayara e me fale também dos 2 netos. Então, você falou que a gente optou por um filho só, e é adotiva. A Nayara, nossa filha, ela... Olha que história bonita. Ela é adotiva, ela nasceu em 22 de junho de 87, né? Aí nós tivemos ela e optamos por ela. Também porque a gente queria muito ter filhos e eu tive uma gravidez tubária na época, depois não engravidei mais. Aí apareceu a Nayara, a mãe dela estava grávida há 3, 4 meses, a gente já ficou cuidando da Nayara. Nossa, que bom. Aí depois ela também casou-se, ela casou em 2010, aí nasceu o Inácio Vinícius e em 2015... nasceu a Giovana. Os netos que traz alegria aqui na varanda, então. Com certeza. Inclusive, domingo, o Loivo quis ir jogar com o Inácio e você quebrou o joelho. Tá aí manco. Tá aí manco, tá bom. Muito bem. E a senhora é feliz, Dona Elzira? Com certeza. Eu nasci no ano da revolta de 57 de Verê, por isso que eu estou toda alvoroçada, né? Então, eu sou feliz, claro, muito feliz. O seu pai chegou a participar daquela revolta? Participaram? Sim, o meu pai participou. E a minha mãe, então, grávida, mas ela tinha muito cuidado. E o meu pai sempre estava por aqui pela cidade. Sempre pela cidade aqui. Verê tem uma história, porque tem o Pedrinho Barbeiro, que foi vereador por Pato Branco, e tem toda uma história que nós acompanhamos, né? Que foi morto, era um senhor que tinha uma barbearia aqui, vereador, e que participou daquele movimento, que foi morto aqui no Verê, né? Foi. Faz um mês, eu acho, que teve aqui a cantata. Isso, muito bonito. Muito bonito aqui no pavilhão, que eles contaram toda a história da Revolução de 57, né? Exato. Todo em canto, né? Mas foi muito, muito bacana, E aquela vez, pelo que as pessoas contam, também foi bem difícil. Aqui mataram, além do Pedrinho, uma outra pessoa aqui, de Presidente Kennedy, né, Loivo? Bom, aqui no Verê, eu cheguei a morar aqui em 1964, na Revolução de 64, né? Nós ficamos parados em Palmas, inclusive que estava trancado as divisas. Aqui tinha muito pinheiro, né, Dona Elzira? Tinha. Até lá no sítio do meu pai, lá tinha muito pinheiro. E lá também tinha um cemitério. O nosso medo era os mortos daquele antigo cemitério, aonde que as pessoas, não sei, acho que eram mais caboclos na época, moravam e enterravam então seus defuntos ali por perto da casa. Sim, e nós tínhamos muito medo. As visagens do cemitério. De noite era uma correria. De noite era uma correria. Bem, Loivo, vamos falar um pouquinho do nosso Verê. E você foi prefeito por 3 vezes, 3 mandatos. Eu conheci você na época que você foi prefeito, né? E como eu disse, a gente tem um carinho todo especial. De repente você resolveu de entrar na política aqui no Verê e participar de algumas eleições. Eu acho que
ganhou acho que quase que todas, uma acho que não, mas me conta um pouquinho da tua história política aqui no Verê. Por que você resolveu então de encarar essa vida pública? Olha, parece uma sina, parece um destino da pessoa. Eu nunca, a origem minha é muito humilde, meu pai é muito humilde, né? E eu lembro que quando eu vim aqui, eu vim com uma mala e eu parava ali no hotel que ainda hoje existe, né? E certo comentário surge, chegou um professor novo aqui na cidade e tal. E um certo dia, eu almoçando lá na hora do almoço, chegou um senhor muito bem atipado, como a gente dizia, cabelo bem aparadinho, penteado, um gelzinho, eu acredito, né? E daí o seguinte, ele pediu licença para sentar na minha mesa, mas eu não conhecia esse senhor. E fui ver de perto, era o prefeito da cidade na época que eu vim aqui, o prefeito Leri d'Alsaço. E para mim foi uma honra almoçar com ele. E ele me convidou para mim vir tomar um cafezinho na prefeitura. E para mim foi uma glória, porque eu nunca tinha tido falado com o prefeito, nem imaginava possível isso pela minha humildade, né? E eu não vim tomar o café de vergonha aqui na prefeitura, não vim. Mas o tempo foi passando, depois recebi outros convites, ele me mandou outros recados, um dia eu vim aqui e daí acabei me filiando no MDB, e fiquei por muito tempo ali no MDB e daí foi surgindo naturalmente pela participação comunitária da igreja, aquela coisa toda ali, e surgiu a oportunidade de disputar eleições. Eu perdi a primeira eleição, que foi, eu acho, em 1982, eu nunca esqueço disso. E lá em Ampere, na sua cidade, o prefeito se elegeu naquela época, que foi o Flávio Penso. 89, o Flávio. Em 82, quem se elegeu foi o Isair Favreto. O Favreto. Então foi em 89 isso. Pois é, então foi em 88 que 88 a eleição. Que eu perdi a eleição. Mas naquela época afloravam em todo o país aquela ideia da microempresa. E eu sempre, inclusive, conversava, porque o Flávio era professor também de matemática, eu acho, e nós se encontrávamos nos cursos. E nós trocávamos ideias sobre o futuro do país, das cidades e tal. E eu acredito que ele lá conseguiu aplicar aquela questão das pequenas e microempresas. E tanto é que lá hoje tem empresas muito grandes. Mas eu, na época, perdi a eleição aqui, então não consegui colocar em prática isso. Em 88, que eu me elegi a vereador junto com o Flávio, foi implantado o projeto das indústrias de Ampere, que é um sucesso até hoje. É um sucesso até hoje. Isso aí foi um destaque. Eu dou muito méritos pro falecido Flávio nesse sentido, por aquela iniciativa. Veja bem, quantos empregos tem em função daquela decisão. Então ele foi um visionário. Você perdeu para quem, Loi? Eu perdi em 88 para o seu Reinaldo Baldiceira. Vivo ainda o Baldiceira? Não, ele já faleceu. Mas era o momento da história do país para implementar essa visão mais industrialista. Porque assim, o que é que segura um cidadão na cidade? É o trabalho, é o emprego, é a carteira assinada. Se ele não tem garantias do trabalho, ele também não investe na cidade, ele não constrói. Então foi uma dádiva para vocês e assim, mas nós assim depois fizemos o que pudemos através da política, né? Continuou e depois 2000... Em 97. 97. Em 97 eu me elegi a primeira vez, mas daí foi um desespero, viu?
foi um desespero porque eu peguei a prefeitura, tinha 3 folhas de pagamento, 3 meses do funcionalismo sem receber. Município muito, dívida, bastante dívida. As estradas do interior, eu lembro que eu cheguei ali, sentei na cadeira de prefeito no mês de janeiro, quando eu vi tinha uma comunidade de Flor da Serra lá, uma equipe de agricultores lá, depois lá da Pitangueira, outra equipe e lá querendo estrada porque os ônibus não tinham mais condições de trazer os estudantes até a escola. Então foi um desespero e a prefeitura mal. Mas fomos caminhando, buscando o deputado Zu, que me ajudou bastante na época, e eu consegui vencer essas dificuldades. E uma das grandes glórias minhas que eu acho foi de conseguir colocar o município, como é que se diz, não numa prosperidade absoluta, mas colocar no eixo e na normalidade econômica e financeira. Tanto é que depois você foi reeleito, né? Fui reeleito em 2000 e tivemos assim, começamos a implementar várias coisinhas importantes também que hoje estão dando um retorno para o município. Não é aquelas coisas que nem... Eles acham que o laticínio no Alto Alegre? Eu cito como o laticínio do Alto Alegre, nós fizemos, acho que 50 reuniões para sair lá. Hoje tem um portento, tem 200 empregos lá. Eu cito também a questão, foi uma luta incansável, a questão do asfalto para as águas do Verê, a pressão que nós exercemos no antigo proprietário das águas lá, para que ele investisse ou vendesse, e depois acabou vendendo e hoje tem lá 100 empregos. O frigorífico Silva, fomos uma criatividade nossa, o Laticínio do Progresso foi uma conjuntura parecida com aquela do Alto Alegre, daí a Primato também, a Usina, né, a Cressol, a Cicobi, são todas iniciativas que eu entendi necessárias para a geração de emprego e fixar um pouco. Melhorou bastante a cidade. Melhorou bastante, mas longe de ser o ideal. Eu acho que nós temos que buscar mais nessa questão do emprego, exatamente copiar aquilo que o Flávio começou naquela época lá. Depois você ficou fora e voltou, retornou em 2009 a 2012. 2009 a 2012. Daí eu fiz o meu terceiro mandato, também foi um mandato mais difícil. Nós tivemos bastante dificuldade, eu vejo hoje com mais facilidade as coisas, porque o Estado estava mal. O Estado estava mal. Eu lembro do Jaime Lerner, eu ia lá com o deputado Zucchi, o Zucchi dizia, olha meu filho, só se o governador conseguir vender o Banestado, nós vamos ter um dinheiro, senão vocês vão ter que ter a paciência e remar o barco do jeito que vocês podem lá. Então foi muito difícil. Hoje eu vejo com muito mais facilidade a liberação de recursos para os municípios. Graças a Deus isso está melhorando. Eu vejo o próprio Ratinho também dizendo que vai asfaltar todas as pequenas cidades, e isso é importante porque traz qualidade de vida para as pessoas, né? Loivo Verê, antes da gente encerrar, o tempo passa muito rápido, né? Por que o nome Verê? Olha, a história conta aqui que havia uma tribo indígena aqui, antes praticamente da colonização, e o cacique chamava-se Viri. E ele era de boa índole, esse cacique. Ele tinha assim um relacionamento muito bom e muito próximo com os brancos. Ele não era afeto ao litígio, à briga, à separação. E aí começou, pela história dele, o pessoal adaptou Viri para Verê, que ficou muito próximo. Viri para Verê. Bem, eu quero agradecer aqui a esposa do Loivo, amiga da gente já de muitos anos também, Dona Elzira. Muito obrigado por nos receber aqui na varanda, que é uma varanda, um local muito agradável aqui, para contar pelo menos um pouquinho da história de vocês. Nós que agradecemos, né, a oportunidade,
e volte sempre. Obrigada. Obrigado. Noivo, nós podíamos gravar mais uns 3 papos na varanda aqui, inclusive eu estou no Verê. Como eu já disse, gravamos esse papo na varanda em 28 de março. Estamos aqui para gravar também com o Chico, que recebeu uma homenagem, meu amigo Neri Miola, amigo de tanto tempo. E uma história bonita que você tem com essa cidade, né, Noivo? Ele trabalha agora na Igreja Católica, né? Eu sempre estou ligado, nas atividades, porque assim, eu entendo que o ser humano é um ser interpessoal. Ninguém nasceu para viver sozinho. E nós temos que fazer tudo para fazer o possível para que mais pessoas fiquem bem. Então essa é a nossa missão. Acredito que Deus nos fez homens e mulheres para sermos felizes e ao menos um pouco santos, né? Então a gente tá nessa caminhada. Mas eu tenho 2 coisas, uma para agradecer a tua presença e outra lamentar, porque você era vereense e foi lá para Ampere. Isso representa um prejuízo para a nossa cidade. E nós... Você era arrendatário aqui do Biancato, do Pascoal Mateires. Pois é, mas eu considero um prejuízo por quanto nós já... muita gente boa saiu daqui. Você foi prefeito de Ampere, foi um bom prefeito lá. Nós temos o prefeito de Itapejara, que foi meu aluno, aprendeu tudo que era bom aqui, está sendo prefeito lá. Então nós exportamos algumas pessoas que fazem falta para nós aqui. Mas eu agradeço muito a oportunidade. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Noivo. Como eu sempre digo, a maior riqueza que a gente tem é os amigos. Nós vamos tocar uma valsa, a Valsa das Flores, agora no programa com o Teixeirinho. Diz que você gosta de dançar valsa e tal, então vamos deixar tocando essa música aqui para sua neta que dança, é isso? Eu tenho uma neta especial e toda vez que ela vem aqui, ela quer dançar. Eu danço mal, mas ela pensa que eu danço bem, né? Então eu faço as vezes dela, esse é o problema. Muito bem. Bom, eu agradeço a Ana, que é a nossa produtora, o Zelírio, que está na técnica de som da emissora. Agradeço os nossos ouvintes, agradeço muito, como eu disse, a gente podia fazer aqui uns 3 papos na varanda com o Noivo, que teria muita história para contar. Mas agradeço de coração, tenho um grande carinho por essa cidade. Aqui eu estudei na Colônia Nova, meu professor tio Luiz Ciulim, família Ciulim. Tenho alguns parentes que moram aqui no Verê, inclusive, né? No Planalto, a minha professora foi a mulher do senhor Pascoal Matei, dona Celestina. Então a gente tem um carinho todo especial. Agradeço muito esse casal que está junto comigo aqui, o Noivo e a sua esposa. Deixo um grande abraço a todos e encerramos com a música Valsa das Flores. Esse papo na varanda é de hoje. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Foi numa valsa das flores, com uma bolsa dancei. Era a mais linda das flores, dançando me apaixonei. Naquela valsa das flores, ela comigo a rodar, te confessei meu amor, fiz os seus olhos chorar. Com o coração ferido, ela disse: querido, eu já me casei. Para não dar-me esperança, mostrou-me a aliança na mão que afoguei. O casamento é sagrado, ela casou sem amor, mas não podia trair.
pra consolar minha dor. Pintou a balsa das flores, soltou-se dos braços meus, tão carinhosa me olhou, chorando me disse adeus. Gostei dela mesmo assim, ela gostou de mim, fomos fortes os dois. O destino nos foi traiçoeiro, um outro primeiro, eu cheguei depois. Hoje não posso esquecer aquele amor proibido. Sei que no seu pensamento também não fui esquecido. São longas noites pra mim, os dias maiores são, e não consigo tirar ela do meu coração. Hoje toca uma valsa das flores, são tantos amores, alegre a rodar. Uma moça me traz uma flor, lembro aquele amor e não sei mais dançar. A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.